nós falamos sobre vencendo a superficialidade em uma liderança que perdeu a sua identidade. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versos 4 e 5. 2 Crônicas, capítulo 26, versos 4 e 5. 2 Crônicas fica lá antes de Neemias, de Jó, Salmos. Ele fez o que era reto. Está falando do rei Uzias. Viu, Uzias? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, e buscou a Deus enquanto viveu Zacarias. Buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, verso 16. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Deus te abençoe com essa palavra, que Ele fale ao seu coração. Hoje pela manhã, nós fizemos a introdução dessa palavra e mostramos que as igrejas, as famílias, o mundo clama por uma liderança que corresponda às suas expectativas, uma liderança sensível à voz de Deus. Não é difícil encontrarmos hoje uma liderança qualificada, uma liderança talentosa, uma liderança culta, uma liderança que use todo tipo de tecnologia e conhecimento. Mas o mundo está precisando de uma liderança que tenha caráter, que tenha identidade com Deus, uma liderança que exale o bom cheiro de Cristo, porque a coisa está fedendo longe. Nós temos ouvido tanta gente dizer assim: eu não aguento mais. E isso às vezes dentro das casas, dentro das famílias, dentro das igrejas. Nós temos encontrado pessoas nos corredores de nossas igrejas não querendo dizimar, porque têm vivido com pessoas que lideram o reino de Deus, que usurpam os recursos do reino. Nós temos muita gente que é dona de igreja. Eu quero te dar uma boa notícia: a igreja do Senhor, ela já tem dono, e esse dono é Jesus. Ele que pagou o preço, não é o pastor Sebastião e nenhum dos nossos pastores. O dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Mas às vezes você reage pensando que a igreja é daquela pessoa que se posiciona e reage como dono. Não, a igreja não é de nenhum homem, de nenhuma mulher. A igreja do fulano de tal. Está errado. Eu vou na igreja tal, pastoreada pelo pastor tal, porque a igreja é de Jesus. Amém, meus irmãos? Não são muitos que estão dispostos a pagar o preço por uma liderança comprometida com Deus. Não é tão simples você andar com Deus diante de pessoas que nos convidam a todos os dias para alguns relacionamentos ameaçadores à nossa moral, à nossa ética, aos nossos princípios. Uma vez eu recebi uma autoridade em meu gabinete, no meu escritório, na igreja, não nessa, em outra igreja que eu pastorei, essa é a terceira igreja que eu pastorei, desses quase 32 anos de pastorado. E aquele elemento do pastor: olha, pastor, naquele tempo era muito dinheiro, pastor, eu posso canalizar 1 milhão para o senhor usar na ação social. Eu falei assim: se você colocasse um cheque de 1 milhão aqui na minha mesa, eu recusaria, porque nós não estamos à venda. A igreja é que abençoa o Estado, não é o Estado que abençoa a igreja, é a igreja que abençoa as pessoas, não são as pessoas que abençoam a igreja. A igreja é apenas honrada através da graça de Deus, com os recursos que as pessoas trazem. E hoje eu fiz uma oração bem ousada, sabe? Quem sabe você está aqui.
Eu disse, Senhor, tem gente que tem muito dinheiro. Então sopra no ouvido, sopra no coração dessa pessoa, para que ela venha aqui e ela faça uma doação grande. Mas que fé é essa que você tem? Aí eu vibrei, sabe, com a minha própria oração. Eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, o Senhor tem em algum lugar, alguma pessoa que tem muitos recursos financeiros, que talvez ele nem saiba como usar. Move o coração dele para que ele venha aqui na igreja e faça uma grande doação. É isso aí, igreja central. Isso aí. Aí, você pensa, pois é, pastor, o senhor é bom de pedir dinheiro. Não, eu não sou bom de pedir dinheiro. Deus me colocou para ser canal. Antes de pedir a você, eu faço. Eu faço. E não preciso te explicar não, porque o que importa para mim é o que Deus sabe. Não é verdade? E quando eu chego assim, olha aí, tira 20 logo, me dá 20 aí. Tira 50, me dá 50. É porque eu estou no último recurso para ajudar alguém que está gemendo. E se eu te pedir algum dinheiro, é melhor você dar. Viu, moça? Eu ainda não te pedi nada hoje, moça. Viu? Por quê, irmãos? Porque nós temos tanta gente. É bem verdade que nós não podemos ajudar todos da maneira que todos esperam. Por isso que nós temos um sistema, ajudar só através da ação social. Porque se cada um quiser ajudar do seu jeito, no seu tempo, nós não faremos a obra direito. Tem que ser via ação social. O Calixto telefona, é via ação social. O pastor Herbe telefona, é via ação social. O pastor Paulo do Projeto Vida telefona, é via ação social. Por quê? Porque existe transparência. Não dá para a gente ficar resolvendo as coisas no individual. Tem que ser de forma transparente. Liderança, irmão. E nós falamos hoje de manhã, terminamos a palavra, mostrando que liderança ruim destrói sonhos de pessoas boas. Aquela moça que casou com aquele príncipe, mas quando descobre é um sapo. Por quê? Porque ele só tinha aparência. E quando tirou a capa, não ficou nada. E aí descobriu. Gente com aparência, gente boa, gente que fala bem, gente encantadora. Mas quando chega nos bastidores, quando chega no individual, é um sapo. Ou para não dizer uma cobra, uma víbora, uma cascavel. Então pergunta ao seu irmão que está aí do lado. Você não é isso, é? Você não é. Você é bom, você é bom. Então eu quero falar hoje. Deus nos chama para uma vida decidida a viver o seu sobrenatural. O que é viver no sobrenatural? Tem coisas que todos nós podemos fazer. Tem coisas que não é difícil. E esse versículo que foi citado aqui pelo Rafael, as coisas que os olhos não viram, que o coração não sentiu, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Quando você decide viver o sobrenatural de Deus, você vai começar a enxergar com os olhos de Deus. Tem gente muito simples, como Pedro, pescador, que era todo truncado, meio problemático. Dificilmente Pedro seria um pastor batista hoje. Não que os batistas sejam melhores ou piores, mas apenas é o rigor do negócio. Tem que ter formação teológica. É reconhecido pelo MEC. Ah, meus irmãos, se eu pudesse arrancar o MEC de todas as instituições teológicas do nosso Brasil, o MEC, o diabo pode gravar isso. O diabo está usando o MEC para tirar a essência do evangelho das nossas faculdades teológicas. As nossas faculdades, elas tinham aulas de missões. E hoje não tem mais. Por quê? Porque tem que ser aquilo que é reconhecido pelo MEC.
Então nós estamos formando líderes, intelectuais, psicólogos, que sabem tudo sobre Sócrates, Platão e mais não sei o quê, mas não sabem nada da palavra de Deus. Não amam pessoas. Gente fria, gente distante. É preciso que o Espírito Santo comece a urrar na igreja e quebrar esses comichões dos nossos ouvidos e nos despertes a ouvir sensivelmente a voz do Deus Todo-Poderoso. Nós temos gente aqui muito culta, que Deus poderia transformar num instrumento poderoso, mas não se deixa usar. E aí quando parece uma aparente pé rapada, o que é que Deus vai fazer com ele? O pastor estava pregando, e aí fez um apelo, e aí veio um homem sem pernas, andando, um cotoco de homem. E aí, várias pessoas, mas, meu Deus, o que Deus vai fazer com a metade de um homem? E o pregador captou essa palavra, e o Espírito Santo colocou nos lábios dele. Deus pode fazer muito mais com um homem, com a metade de um homem, que se entrega por inteiro, do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Tem muito homem completo. Tem muito homem muito cheio, tem muito homem muito grande. Quando eu falo homem é genérico, é um homem e mulher, mas somente entrega as migalhas para Deus, entrega o lixo para Deus, e quando entrega, Deus quer você por inteiro, Deus quer você todo. Coloque a sua profissão. Antes de eu ser pastor, eu sou filho de Deus. Antes de você ser profissional, você é filho de Deus. Antes de você ser empresário, você é filho de Deus. Antes de você ser professor, você é filho de Deus. Antes de você ser qualquer coisa, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você será o melhor profissional da terra. Por quê? Porque antes de eu decidir, eu vou perguntar o que Deus faria, o que o meu pai faria. Espírito Santo, me ajuda a pregar. Primeiro, diante desse desafio de vivermos vencendo a superficialidade, eu preciso entender que algo precisa morrer no meu coração. O rei Uzias era o rei que governava quando Isaías começou a ser profeta. Isaías escreveu os 5 primeiros capítulos, e se você ler os 5 primeiros capítulos, tem muita coisa boa. Ele fala do povo. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não entende. Isaías fala muita coisa boa. Ele fala que se você quiser e ouvir, ele diz, olha, se você ouvir a voz de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, Ele vai tornar você branco como a neve. Ele vai purificar você. E Ele diz assim, se você quiser e se você ouvir, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas quando chega no capítulo 6, aí começa assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem muita coisa que tem impedido a gente de ver Deus. Tem muita coisa dentro de nós que tem impedido de vermos a manifestação poderosa de Deus. Não é, Carlão? Está ouvindo, Carlão? Carlão para lá com o seu caminhão, com a sua carreta, e ele vai com outros caminhões, outros caminhoneiros, e quando cada um quer pensar na sua carga, e ele fala assim, não, pastor, eu vou tranquilo, eu vou junto. Mas eu oro a Deus, falo, Senhor, eu estou aqui, e o Senhor tem uma carga para eu levar. Eu fico quietinho lá, daqui a pouco meu celular toca, Carlão, onde você está? Eu estou em São Paulo, eu tenho uma carga em São Paulo. E aí ele vem. É assim, quando a gente decide ter o nosso coração sensível a Deus, a gente começa a andar no sopro de Deus, andar na visão de Deus, enxergar coisas de Deus. A gente consegue enxergar gente que os homens não dão nada, e aí Deus fala assim, vai ser grande. Vai ser grande. Vai ser grande. Como Simeão pegou Jesus nos braços, e ele disse,
Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Era um menino, mas ele estava vendo o Salvador. Gente que tem o seu coração desimpedido, vê Deus, vê as coisas de Deus, vê propósito de Deus. Então a pergunta é, precisamos entender que para vencermos essa superficialidade espiritual, essa vida espiritual rasa, medíocre, mesquinha, pálida, sem vida, algo precisa morrer dentro de nós. Jesus disse que se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Pergunta o seu irmão aí, e aí, vamos morrer? É muito difícil, né? Mas é para perguntar mesmo. E aí, você já morreu? Olha nos olhos agora e pergunta assim. Wesley olha para a Adri e fala assim, Adri, o que é que precisa morrer aí dentro? Talvez você já tenha dito para ela, tem que morrer esse negócio aí dentro. Mulher brava tem que ter, logo dizer assim, né? Não que a Adri seja brava, né? Eu acho que brava lá é o Wesley, né? O que precisa morrer? Não é possível lidar com as coisas de Deus, do altar, com o coração cheio de vaidade e orgulho. Olha o que o verso 16 diz, do capítulo 26 de 2 Crônicas. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou. Você já viu como que a gente é humilde quando as coisas vão ruim, vão mal para o nosso lado? Não é assim? Já viu gente desempregada? É bem verdade. Irmãos, tem pobre que é mais orgulhoso do que rico. Às vezes nós não lidamos com essa fé. Por quê? Porque o nosso coração está totalmente congestionado de vaidade, de orgulho, de altivez. Esse homem, depois de ser abençoado, o texto vai dizer que ele se tornou um rei, edificou, construiu, não sei quantos anos, possivelmente, se ele reinou 52 anos, vamos colocar aqui, talvez aos 45 anos, né? Aos 45 do segundo tempo. E aí ele se torna orgulhoso. E ele orgulhoso, ele acha que pode fazer o que ele quer. Do jeito dele. Você conhece gente assim? Né, Marco? Lá no seu meio tem um montão de gente assim, né? Pensa que é Deus, mas não pode. E aí ele começou a fazer. E ele entrou no templo, pegou um incensário. Quem é que usava o incensário? Só os sacerdotes. E ele quis fazer a função do sacerdote, mas ele não era Jesus, só Jesus é sacerdote, profeta e rei. Mas os reis de Israel, tirando Davi, porque Davi também era profeta, sacerdote e rei. Davi foi o único que colocou o éfode, e ele invocou o nome do Senhor e Deus respondeu. Mas os outros não. Por isso Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra diz, meus irmãos, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Quando o Espírito Santo começa a dirigir a sua vida, e ele abre os seus olhos, ele acalenta o seu coração, torna você mais humano, mais sensível, e ele começa a guiar os seus passos. Você sabe guiar, você se deixa levar, você se deixa conduzir, e ele vai abençoando você, livrando você dos tropeços, dos maus caminhos, das más escolhas, das más companhias. Andar em espírito. Não podemos pensar que controlamos o agir e o mover do Espírito. Paulo diz aos Gálatas ainda, se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito, não sejamos cobiçosos em vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quando o nosso coração é trabalhado pelo Espírito de Deus, quando Ele começa a trabalhar dentro de nós, esse coração começa a entender que quanto mais perto de Deus, mais baixo a gente vai se sentir.
Lembra de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Bíblia diz, Jesus disse que não houve um homem maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas ele disse, é necessário que ele cresça. Então toda vez que alguém começa a construir uma intimidade com Deus, ele age e reage como gente simples, sem vaidade, sem orgulho, sem arrogância. A Bíblia diz que a arrogância, o orgulho, a altivez precede a queda, a ruína. E foi o que aconteceu com o rei Uzias. Então o que é que precisa morrer na sua vida? Para que você saia da mediocridade, para que você saia da superficialidade. Não podemos controlar a vida do Espírito Santo. Às vezes nós estamos aqui adorando, e o Espírito Santo nos constrange, a gente chora, a gente levanta as mãos, a gente aplaude. Quanto mais você sente a presença de Deus, menos você se sente digno de estar na presença dEle. O profeta Isaías somente descobriu diante de Deus e de sua vocação quando o rei Uzias morreu. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O que é que Deus está vendo na sua mente, no seu coração, que precisa morrer para que Ele possa se revelar a você? O que é que você tem valorizado tanto? O que é que você tem amado tanto? Qual é a posição, quais são os conceitos, quais são os valores que você tem amado tanto, valorizado tanto, que tem impedido você de ver a grandeza, a glória do amor de Deus na sua vida? A Bíblia diz, Caim e Abel vieram à presença de Deus e ofereceram o culto. Conhece a história? Caim e Abel chegaram e ofereceram. Cada um ofereceu a sua oferta. Deus aceitou a oferta de Abel. Ele trouxe lá das primícias, das ovelhas. E Caim trouxe da sua produção. E aí a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Na verdade, Deus não agradou por causa da oferta A ou B. Deus não se agradou do coração. O coração de Caim estava totalmente equivocado. E então ele trouxe qualquer coisa. Mas Abel não. Abel tinha um coração preparado. E então ele entendeu que a oferta a Deus era aquele cordeiro de 1 ano, puro, imaculado, perfeito. E ele trouxe. E aí Deus vai falar assim, Caim, a sua oferta não está boa. E Caim ficou bravo. Ficou irritado. Imagine você trazer um dízimo aqui, e aí eu falo assim para você, epa, vem cá, essa oferta não está boa. O que você diria para mim? Me dá ela de volta. Talvez assim. E Caim ficou bravo com Deus. E Deus disse, Caim, não é bom o seu semblante. E aí veio uma maldição sobre Caim. Seria perseguidor, vagabundo sobre toda a terra. E Caim questiona a Deus. E alguém disse assim, que Deus pode ter dito assim para Caim. Não é eu, alguém disse. Caim, a minha parte é dizer que você não está bem. A minha responsabilidade é dizer que o que você está fazendo não está correto. A sua parte, Caim, é se arrepender. A sua parte, Caim, é reconhecer que está errado. E não empinar esse queixo e achar que eu, Deus, estou errado. Você já entendeu? Você percebeu como é que o homem impede no seu coração de ver a glória de Deus, vivendo uma vida rasa, medíocre, vazia? Por quê? Porque o homem não deixa que Deus o ensine. E às vezes, nas coisas assim que nós ofertamos como dízimos e ofertas,
Não é o tamanho da oferta do dízimo que Deus se encanta, é com o coração que você vem. Veja a história de Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Barnabé, ele vendeu uma propriedade lá na ilha de Chipre e ofertou todo o dinheiro para os apóstolos ajudar os pobres. Muita gente se convertendo, muita gente carente, desempregada, e ele fez isso. E aí Ananias viu como Barnabé ficou famoso. Ananias viu como é que Barnabé ficou conhecido na igreja. E aí o orgulho de Ananias falou assim: eu também quero ser famoso, eu também quero ser conhecido, eu quero ser também aplaudido na igreja, eu também vou vender uma propriedade. E ele realmente vendeu a propriedade. Só que ele não conseguiu ofertar todo o dinheiro. Você está entendendo a diferença dos dois corações? Um vendeu. A ilha de Chipre é um lugar muito famoso, é uma terra muito fértil, é uma terra muito rica, um lugar de turismo, um lugar muito especial. Mas ele vendeu e doou todo o dinheiro. Aí Ananias vendeu uma propriedade que a gente nem sabe de onde era, mas ele reteve a metade. Olha, eu estou aqui doido para dizer uma coisa, mas não vou dizer. Vou dizer só um pouquinho. Às vezes Deus te abençoa. Pastor Sidaco falou aqui, que ele teve um membro que dizimava R$1.500 por mês. Perdão, ganhava R$1.500 por mês. E era fiel dizimista, frequentador dos cultos. E de repente Deus o abençoou, e ele passou a ganhar R$15.000. E ele parou de dizimar. Depois de um tempo, não dizimando, aí ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Por qual o problema, meu irmão? O problema, pastor, é que quando eu ganhava 1.500, eu dizimava fielmente. Mas agora eu ganho 15.000, não consigo dizimar. Eu acho muito. Aí o pastor falou assim: sem problema, irmão, pode ajoelhar aqui. Ajoelhou, botou a mão na cabeça e disse: Senhor, faça esse irmão voltar a ganhar 1.500. Não, pastor! Você está entendendo? Você acha, de 15.000, você acha que é muito dizimar 1.500. Mas você tem facilidade. Você sabe por que tem gente que só vai viver uma vida medíocre? Você está entendendo por que Deus jamais vai colocar coisas grandes nas mãos de alguém? Esse coração mesquinho, avarento. Sobre o fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aquele irmão, no instantinho, se consertou. Eu não sei se é o seu caso, quem sabe? Você acha que ganha muito, mas lá no fundo você acha: não, eu vou sustentar pastor com o meu dinheiro. Eu tenho dito com muito carinho, sem nenhuma vaidade, eu tenho dito que eu procuro ser o exemplo para você. A Bíblia diz que o pastor tem que ser o exemplo para os fiéis. Eu dizimo 25% do que eu ganho. Todo mês. Dizimei hoje. Eu sei que só vou receber terça-feira. Mas já dizimei hoje, porque o cheque só vai depositar terça-feira mesmo. Porque aqui quem recebe por último sou eu. E eu sei que eu não recebi ainda. Mas por quê? Porque o Deus que eu sirvo me tirou lá da lama do pecado. Eu era um alcoólatra, eu morava sozinho, pensei em me matar muitas vezes, mas o Senhor Jesus não desistiu de mim, Ele me tirou de lá, e eu era um ignorante. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear, o meu primeiro discurso do púlpito foi um estrago. Vocês esperam o dia que vocês forem pastor titular. Vocês vão apanhar feito cachorro doido. Aí, ainda não faltou. O pastor que pregou naquela noite passou perto de mim, nem cumprimentou. Eu falei assim: eu acho que eu sou ninguém. Me senti pior do que ninguém. Mas aí veio um irmãozinho lá e me abraçou e falou assim: pastor, e me deu aquela palavra de... E eu fiquei naquela igreja 11 anos, uma igreja de favelados, uma igreja de gente miserável, uma igreja de gente pobre, uma igreja de gente carente, mas aquele povo me amou tanto, que até os espíritas foram lá no culto de despedida pedindo para eu não sair daquela igreja.
Por quê, irmãos? Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, nós não podemos deixar o nosso coração se corromper, se comprometer com aquilo que impede de vermos a glória de Deus. O que precisa morrer na sua vida? O profeta Isaías então, ele somente descobriu os sonhos de Deus para a sua vida no ano que o rei Uzias morreu. Segundo, precisamos entender, e eu vou realmente ser bem objetivo, porque eu não quero que você saia daqui fora da hora. Entender a necessidade de nos libertar dos ungidões. Uzias era um rei muito poderoso, e Isaías era muito amigo do rei. Você já foi amigo de gente muito influente? Já? Você já foi amigo assim de gente do fogo? Amigo de gente de dinheiro, amigo de políticos, e você se sente, eu sou amigo do fulano de tal, afinal de contas, eu vou no jantar, eu vou lá, e aí, essas bobagens todas, que você é amigo do cargo tal, você é amigo da autoridade tal, você é amigo do fulano de tal, essas pessoas têm impedido você de ver a glória de Deus na sua vida. Porque você acha que é importante, porque essas pessoas são suas amigas. Eu tenho um amigo que é um fazendeiro muito rico. Ele é fazendeiro, mas ele vai morrer e o seu dinheiro vai ficar aqui. Quem é que vai te acompanhar? Quem é? Tem muita gente na sua vida, tem muita gente influente na sua vida, tem muita gente como referência na sua vida, que tem impedido você de ser despertado para fazer o que Deus mandou você fazer. Tem gente que não troca a posição terrena por uma posição honrosa com Deus. Posso pedir permissão a você mais uma vez? Eu era chefe nos Correios. Não eram grandes coisas não, mas era uma coisinha mais ou menos. E eu já tinha meus 2 filhos, o João Brito tinha mais ou menos uns 4 anos e meio, e a Lília estava recém-nascida. E eu pedi demissão. E os meus diáconos disseram, mas pastor, a igreja não tem dinheiro para pagar. Eu ganhava um salário mínimo e meio na igreja. 1986. Eu assinei minha demissão com 12 anos e meio de chefia, no dia do meu aniversário, no dia 9, pedindo demissão, 9 de agosto de 86, e assinei, cumpri o aviso prévio, e assinei minha rescisão no dia 9 de setembro de 1986. E fui viver com um salário mínimo e meio, sem carro, nem bicicleta eu tinha. Então eu estou falando para você, de alguém que aceitou o desafio de deixar plano de saúde, bom emprego, estabilidade, para viver pela fé, porque acreditei que Deus é maior do que todas as coisas. Ele é maior. E Deus está procurando pessoas que parem de se mirar nos seus ungidões. Porque o meu pastor, quando o meu pastor ora, o fogo desce. Não, você deveria se admirar, se você orasse e o fogo descesse. Porque se o seu pastor ora e o fogo desce, não significa nada para você. Você está ficando na sombra do seu pastor, você está ficando na sombra do seu ungidão, você está ficando na sombra das pessoas. Não, Deus quer chamar você para ser um ungidão. Aí olha de novo para o seu irmão assim, e aí, vai topar? Viu, Wilson? Ungidão Wilson. Chegar na sua casa pisando, marchando. Senhor Jesus, estou entrando na minha casa, esse negócio aqui é meu, Senhor, meus filhos são meus, essa casa é minha, Senhor, e tudo que é meu é teu. É mesmo? É Deus? É de Deus mesmo? Porque quando for de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai entrar lá. Em terceiro e último lugar,
Irmãos, eu só quero que você entenda o seguinte: os filhos de Eli, numa guerra com os filisteus, eles acharam que levar a arca de Deus lá para o campo de batalha era suficiente. A arca foi, mas Deus não foi. E eles morreram. E é nesse texto que diz, Icabode, foi-se a glória de Israel. Não pense porque você é crente, não pense que você é pastor, não pense que você é líder, não pense que você, por ser, acha que você ocupa algumas posições. Não. Você precisa andar com Deus, não com a arca. A arca é símbolo de Deus, mas a arca não é Deus. Bíblia é palavra de Deus, mas não é Deus. O livro Bíblia você pode jogar no fogo e queimar, mas a palavra que está dentro daquele livro nunca será destruída, porque é o Deus encarnado, é o Deus verbo. Não tem como destruir Deus. E essa palavra que eu estou pregando para você é revelação de Deus. Então, em último lugar, se você quer sair dessa vida de superficialidade, medíocre, vazia, você precisa decidir sair da sua rotina de conforto, dessa vida formal, e começar a decidir para onde você quer ir, onde você quer chegar. O que precisa morrer na sua vida para enxergar os propósitos de Deus. Em Romanos capítulo 6, eu estava lendo esse texto em oração, e aí liguei para o pastor Marco, porque eu sei que ele está num momento assim, de sacrifício espiritual, e aí me veio assim, liga para ele precisa ouvir, e aí eu li, Romanos 6,5, porque se temos sido unidos a Ele, a Jesus, na semelhança da sua morte, seremos certamente também na semelhança da sua ressurreição. E o Espírito Santo me falou, se você estiver disposto a experimentar a vergonha, a dor da cruz, o desprezo da cruz, eu vou te revelar a glória da ressurreição. Quando alguém nos maltrata, quando alguém nos humilha, quando alguém nos despreza, a gente fala assim, não volto mais na igreja. Mas nem sempre a pessoa te humilhou, te desprezou. É você que entendeu assim, o diabo te enganou. Mas eu quero te dizer que o seu Salvador foi naquela cruz cuspido, espancado, humilhado. Ele foi terrivelmente torturado, mas ele não desceu daquela cruz, porque ele decidiu te amar até o fim. Ele te amou até o fim. E por isso, ele pode ser referência para a sua vida. Então, se você estiver disposto a experimentar as mesmas dores da cruz. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Esse é o Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz, porque é na cruz que fica o nosso passado, é na cruz que ficam os nossos pecados, é na cruz que fica o nosso orgulho, é na cruz que fica a nossa vaidade, é na cruz que fica o nosso pensamento miserável, mesquinho, humano. É na cruz. Mas quando Jesus saiu daquela cruz morto, você está morto. E aí o apóstolo Paulo diz assim, quando você estiver morto para o pecado, então você estará vivo para Deus. Glória a Deus, você estará vivo, cheio de poder, cheio da graça, cheio da unção. Por quê? Porque a vida de Jesus estará em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai começar a fluir na sua vida, na sua alma, no seu coração. E você vai começar a falar e Deus vai começar a confirmar. Eu concordo. O que é que precisa morrer? Precisamos desejar a presença de Deus. Precisamos deixar a presença de Deus. Precisamos desejar a presença de Deus. Precisamos desejar a presença de Deus. Precisamos desejar
a presença de Deus. Sair da superfície. Sair da mesmice. Sair da religiosidade. Sair dessa vida rotineira, vazia. E mergulhar na presença do Senhor. O Espírito Santo fala para você nesta noite. Tem coisa na sua vida que precisa morrer. Tem coisa no seu coração que precisa morrer. Tem coisa na sua alma que precisa morrer. Tem coisa na sua casa que precisa morrer. Tem coisa no seu relacionamento que precisa morrer. Tem coisas na sua história que precisa morrer. Porque eu vou te tirar da superficialidade. Eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Eu vou te levar para lugares altos. Eu vou te levar para lugares nunca antes vistos. Eu vou revelar a você coisas que você nunca viu. Eu vou revelar coisas que você nunca ouviu. Eu vou mostrar ao seu coração coisas que você nunca planejou. Mas são essas coisas que eu planejei. Nós não podemos mais aceitar sermos uma igreja comum, medíocre. Não podemos mais aceitar sermos uma igreja que se reúne em dias. Não, nós precisamos ser uma igreja de todos os dias. Uma igreja cheia de Deus. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Vai tratando esses corações, amado Espírito Santo. Vai tratando esses corações. Quebra, mata tudo que precisa morrer. Vaidades, orgulhos, conceitos, caprichos, rebeldias, teimosias, feridas. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Abra os olhos dos teus filhos. Abra os olhos. Limpa os ouvidos. E revela ao coração deles os teus segredos, Pai. Senhor, eu profetizo a cura do Sebastião. Ele vai sair daqui hoje e vai para a sua pensão. Mas ele vai curado em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, vai curando pessoas aqui nesta noite. Gente desenganada. Gente que está aflita com a falta de emprego. Traz esperança para esse coração. E restaura os sonhos. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão e complete aqui a tua obra. Amém.